coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Boa noite. Agora escutei. Meio surdo hoje. Aula 581 pelo YouTube 211. Lembrando as pessoas que muitas vezes escrevem no chat as perguntas, a pergunta deve ser feita por WhatsApp para esses números. Ó. Tá aqui na tela. Para quem vai fazer pergunta, pelo chat, WhatsApp, por esse número, ou então por e-mail, estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.org.br, ok? Não adianta escrever no chat, porque nem todas as pessoas que estão operando lá não vão ficar anotando do chat. Então já fica centralizado para essas duas formas. Então vamos à primeira pergunta. Feminino, 48 anos, casada. Tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas. Meu marido, minha filha, minha irmã caçula e dores nos 2 joelhos. Bom, essas dores no joelho já estão mostrando o motivo porque você tem dificuldades para se relacionar, ok? Normalmente quando a pessoa tem um mau humor, pensamento muito crítico, censurar as pessoas, ver o defeito do outro e ficar sempre de cara fechada, é lógico que entra em conflito com as outras, com todo mundo. Então, se fosse somente com uma pessoa, mas não, é com a família toda. Por isso você precisa mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, pegue a Verdade da Vida, volume 7, faça a cópia do capítulo 4. Cópia do capítulo 4, ok? Quando você faz cópia, quando você copia, você grava mais na sua mente. E não adianta pensar, eu já sei o que é para fazer. Só pensar, eu sei, e não colocar em prática, não adianta nada. É a mesma coisa que o chefe saber da receita e não colocar em prática a receita. Não vai funcionar nada. E ali no capítulo diz o seguinte: reverencie a natureza divina do próximo. Para você reverenciar a natureza divina do próximo. Ao invés de ver o defeito do próximo, reverenciar a natureza divina. Ou seja, transcenda aquilo que você vê de defeito e procure ver Deus interior da outra pessoa. É isso que explica esse volume, esse capítulo. Então, nesse capítulo, pouca coisa, na verdade, o ideal é você fazer cópia do capítulo, não é somente ler. Porque são duas folhas somente. Então, dá 4 páginas, 3 páginas e meia, mas é bem concentrado, você vai aprender muito. Se você colocar em prática esse capítulo e praticar, agradecer, reverenciar, mentalmente só enviar palavras de amor, de paz, de bênção para o marido, para a filha, para a irmã, para todas as pessoas, esse problema de dor no joelho vai desaparecer quando você parar de entrar em atrito mental com elas, com essas pessoas. Então, coloque em prática que o joelho vai agradecer, tá ok? Então, isso é um sinal que você, mudando o modo de pensar, tendo mais um sentimento de amor, de harmonia com as partes, com a outra parte, você está desse lado, o outro está desse lado, onde se juntam, se tiver harmonia, então o joelho não vai ranger. Então não vai ranger como uma porta enferrujada. Vai estar em harmonia e tudo vai funcionar muito bem. Ok? Próximo. Feminino, 44 anos, casada. Meu marido bebe demais e não aceita tratamento para alcoolismo. Uma benzedeira disse que ele tem espíritos obsessores perto. Como posso ajudá-lo? Olha, não precisa ficar atrás de coisas dessas situações. Você vai fazer oração para o seu marido, mas só que você tem que parar de vê-lo como viciado, como alcoólatra. Okay? Você tem que vê-lo como filho de Deus. Ou se você der poder da oração, se você tiver poder da oração, ou então o primeiro capítulo do livro
Oração tem força, oração tem poder. Leia, releia, e coloque em prática exatamente como está no livro. E não pense mais que seu marido gosta de beber, mas pense que ele é filho de Deus. Pratique isso religiosamente que ele vai parar de beber. Feminino, 43 anos, casada. Meu filho de 2 anos e meio caiu e teve 2 dentes atingidos. E o dentista disse que ele perderia os dentes. Desde então, venho fazendo meditação Shisokan, mentalizando os dentes perfeitos e focando sempre na imagem verdadeira. Milagrosamente, os dentes voltaram para a posição correta. Porém, apareceu uma bolha transparente na gengiva, acima dos dentes atingidos. Fiquei com uma preocupação excessiva com meu filho. Eu fico desesperada quando ele corre e faz peraltices, com medo dele cair e se machucar novamente. Preciso de ajuda. A peraltice não está nele não, viu? O problema não é o fato. É bom que o mestre fala, a construção, quando está em andamento, faz barulho. Então, a criança que é saudável, é natural que faça barulho. Agora, o problema, a causa é outra. Essa bolha transparente significa que a causa principal do fato dele ter caído não foi resolvida. A causa não foi resolvida, não foi eliminada. E a causa é ainda o relacionamento entre você e o seu marido que não está bem harmonioso, não. Então, muitas vezes se discutem por coisinhas de nada, e isso gera aquele ressentimento, por isso que reflete no seu filho. Então, o seu filho caiu porque você e o seu marido precisam melhorar o relacionamento. Para que isso você possa ter andamento, é bom ter um livro. Nesse caso, o livro é o Lições para o Cotidiano, que aí tanto você como o seu marido é bom que leiam esse livro. E se você mudar, por outro lado, ao invés de mentalmente ficar pensando naquilo que ele falou, ficar remoendo coisa que um dia ele falou, que falou uma semana, 3 anos atrás, 4 anos atrás, você agradecê-lo toda hora, 1h30 por dia. 45 minutos de manhã, 45 minutos da tarde, ou à noite, andando, dirigindo, vai agradecendo. Obrigado, 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 obrigado. Você é filho de Deus amável e harmonioso, obrigado, obrigado. Aí seu filho não vai mais ter problema de queda dessa natureza. E você vai ver um relacionamento muito melhor. Feminino, 51 anos, casada. Estou sem emprego. Deixei de ser advogada, pois não fazia mais sentido para mim esta profissão. Meu casamento nunca foi bom, muita discussão, eu penso de um jeito, ele de outro, e vivo pensando em me divorciar. Descobri há um mês que estou com mioma no útero. Sou mãe de gêmeos com 17 anos, uma menina com depressão e ansiedade e um menino que sente medo do pai. Gostaria de uma orientação. Olha, o que você precisa fazer uma autorreflexão. E o problema no útero é o ego um pouco resistente, representa o ego da mulher. Então, muitas vezes você quer que ele faça daquele jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito. E ele não faz. Aí você fica remoendo, fica com aquele problema, ao invés de você procurar não fixar a mente. A mente fixa é um problema sério, que a mente fixa só fica olhando aquilo e não olha o outro lado. Então, põe em prática aquilo que Jesus Cristo disse, não resistais ao mal, não resistais ao mal. Então, quando se ele disser alguma coisa contrária, tá bom, sim, tá bom. Né? Se mostrar um papel branco e falar que é azul, fala, é azul, tá bom. Mentalmente você pensa, mas um dia vai ficar branco. Então, ou seja, não adianta entrar em conflito. Não adianta entrar em conflito, porque isso só vai gerar problema. E outro detalhe é que esse problema no útero só vai desaparecer no momento que estabelecer a verdadeira harmonia, a verdadeira paz. Tá? Então, não seja muito radical no seu pensamento e aprenda a ceder também. Um carro, quando encalha no lamaçal, o que eles fazem? Empurra, o carro volta. Empurra, ele volta. Empurra, ele volta. Assim ele vai pegando força para poder superar aquele barranquinho. Okay? E é assim que tem que ser. Então, ceda para você depois avançar. Ceda, então não fique somente fixa no lugar. Tudo aquilo que é exatamente radical, fixo, ele quebra, ok? Por isso que é importante você agir de uma forma mais flexível, como é a água,
por isso que a água é simbolizada pela mulher, a mulher é simbolizada pela água. Então, a água ele entra em qualquer superfície e se ajusta naquele local. E não é tão radical assim. Então, haja dessa forma, leia atentamente o volume 18 da coleção A Verdade da Vida, leia atentamente, e mais especialmente no depoimento da senhora Mia. A senhora Mia, ela tinha o mesmo modo de pensar que o seu. Por fora uma coisinha, mas por dentro ela ficava segurando. Então, o que é importante é você aprender com as experiências dos outros. É como se Deus dissesse: minha filha, aprenda com a experiência dos outros. E a senhora Mia aprendeu fazendo autorreflexão. Quando ela fez a autorreflexão, em vez de querer corrigir o outro, ela fez uma autorreflexão e corrigiu a si própria no modo de pensar. E o resultado foi que tudo que ela queria, conseguiu. O marido mudou, a filha mudou, o garoto vizinho mudou, todos mudaram quando ela mudou. Enquanto ela ficava resistente, ninguém mudava. Então, exatamente nessa flexibilidade dela entender que ela precisava mudar, entender e ser mais compreensiva, aí a situação iria mudar. Então, tarefa 2, agradeça o seu marido. Então, meia hora, 40 minutos de manhã, meia hora, 40 minutos da tarde, muito obrigado. E fixe, pratique aquilo que a Cristina ensina. Veja o lado bom dele, veja o lado bom, somente o lado bom, não fique olhando o lado negativo. Então, fixar a mente somente o lado positivo. Veja sempre o lado positivo das pessoas, coisas em mente, ok? Próximo. Feminino, 56 anos, divorciada. Tem um processo trabalhista que dura 32 anos e há um ano encerrou o caso e estou aguardando para receber. Gostaria de saber por que não chega o dinheiro até mim, o que devo fazer para receber? Bom, dentre aquilo que no momento eu vou dizer, existe uma outra coisa que impede de você alcançar o que você deseja. Muitas vezes nós estamos agindo de uma forma contra a nossa vontade mesmo. Por isso que o Karl Manning escreveu no livro dele, O Homem contra si próprio. O consciente quer uma coisa, mas o subconsciente age como uma pessoa que está prejudicando a si própria. E por que isso acontece? Porque lá no inconsciente existe um desejo de sofrer, desejo de pagar pecado, um desejo inconsciente de autopunição que ainda está guardado e que faz com que você batalhe, mas por outro lado, você mesmo age de uma forma errada. Então, a mesma coisa que a pessoa está cozinhando, e de repente ela bate em alguma coisa, e é tudo que ela fez vai cair no chão. Estraga tudo, tem que refazer tudo novamente. Quem bateu foi a própria mão. Por que aconteceu isso? Inconsciente, ela queria sofrer. Inconscientemente, sim. Então, por exemplo, já faz mais de 40 anos, lá no Rio de Janeiro, uma mulher disse o seguinte, depois do seminário: professor, eu fui fazer uma cirurgia de um cisto e era aqui atrás da orelha. E o médico errou a cirurgia e afetou o nervo do braço. E eu sinto o dedo do pai de todos, o maior de todos, esticando o meu braço por causa desse erro médico. Eu devo processar o médico? E eu falei não. A senhora tem que processar a sua mente. Por que minha mente? Porque a sua mente que provocou isso inconscientemente. Ok? Então veja bem, quando a senhora era jovem, garota, pequena, a senhora aprendeu bastante que era pecador, que era filho do pecado. Eu falei, eu estava no colégio interno e era obrigada todos os dias ficar de joelho num cantinho e a freira dava uma varetinha e os alunos tinham que bater nas próprias costas dizendo: eu sou pecadora, eu sou pecadora, eu sou pecadora, eu sou pecador. Então a senhora se punia, castigava a si própria, dizendo: eu sou pecador, eu sou pecador. Sim, exatamente isso que acontecia. Mas isso ficou tão gravado que a senhora queria, ainda continua com esse pensamento de sofrer punição sem necessidade, de querer ser castigada. Se Deus não julga, Deus não castiga ninguém, por que você está castigando a si próprio? Inconscientemente, aquilo que fica no subconsciente, que o consciente até esqueceu.
o desejo de pagar o pecado, que somos filhos pecadores, temos que pagar o pecado, porque Adão e Eva pecou, como nós somos descendentes deles, temos que pagar o pecado. Esse tipo de conversa nós engolimos e ficou registrado no nosso subconsciente. Por isso que você que escreveu, saiba que tem muitos casos, muitos relatos, por exemplo, da Sandra Machado, que morava em Brasília, e eu tinha dito numa palestra que daria, nem lembro quanto que eu falei, de dólares, para quem lesse 20 vezes o livro A Humanidade e o Pecado, se não acontecesse nada de melhora, eu daria esse valor. Aí eu estava na academia de Biona, chegou uma mulher e disse, pessoal, entregou uma pasta, pensei, pronto, é um monte de orientação que vem aí. Mas não era orientação, era um monte de relatos decorrentes da leitura do livro A Humanidade e o Pecado que ela fez. Quando ela completou 80 vezes, começou tudo que estava parado, que estava no processo trabalhista, outros processos no judiciário, começou a ser liberado, e depois que ela começou a ler, leu 80 vezes esse livro. Não somente ela como uma filha, como o genro também. E o genro disse, depois que eu vim pertencer a essa família, minha vida mudou. Eu fui promovido para ser gerente do banco lá para Tocantins, ganhei um carro novinho da minhha mãe e tudo começou. E nunca mais bati o carro. E a filha também escreveu para ela, mãe, estou mudando muito. E eu era relaxada para pagar minhas contas, está tudo em dia, está tudo pago. Então, isso tudo é projeção da mente de quem começa a se purificar daquele pensamento de que Deus castiga, que nós temos que sofrer. Isso não é questão dessa encarnação, não, ok? Se você analisar, os vikings eram assim, os incas, maias, astecas, os próprios povos que invadiram a Europa, todos eles pensavam que Deus castigava, que tinha que alegrar a Deus para não sofrer. Esse pensamento errado ainda está no inconsciente da humanidade. Por isso que o mestre escreveu, no inconsciente da humanidade, a ideia de que nós somos pecadores está muito forte ainda. Existe essa consciência. Então, nós temos que purificar. Leia 10 vezes cada capítulo do livro Humanidades do Pecado e você vai ver a situação. Eu estava em Osasco, já faz uns 8 anos que aconteceu isso. Estava orientando um curso e, quando terminou o curso, veio uma senhora e falou assim, eu estou precisando de um empréstimo bancário, mas nenhum banco me empresta. Eu falei, você precisa trabalhar somente. Às vezes você no inconsciente não quer receber para continuar sofrendo. Então, leia Humanidades do Pecado, e é até bom que os seus antepassados leiam também, porque os seus antepassados não tiveram oportunidade de conhecer a Seichonoye. E depois fiquei sabendo que no domingo, no dia seguinte, ela acordou cedinho, ficou desde a parte da manhã, desde as 8 horas da manhã até a tardezinha, dia inteiro lendo o livro Humanidade Isenta do Pecado diante do oratório para os antepassados. Domingo inteirinho. E resultado, segunda-feira foi no banco, 2 bancos tinham liberado o empréstimo para ela. 2 bancos. Nenhum emprestava, 2 liberaram quando ela mudou totalmente o pensamento, entendeu a autoridade do livro Humanidade do Pecado. Agora, outra parte. Leia a revelação divina da grande harmonia 3 vezes por dia. Você precisa mudar seu modo de pensar e deixar mais harmoniosa, ficar mais harmoniosa. Ok? Dê mais gratidão, amor e gratidão aos seus antepassados, aos seus pais. E ao sogro e à sogra também. Quando fala pai, sogro e sogra também. E em casa, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para os seus antepassados. Mas aí tem outro detalhe. A sua preocupação do processo trabalhista que não sai, né? Então, leia a Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, e o capítulo 4, coloque em prática o capítulo 4. E agradeça seu marido 1 hora por dia, todos os dias, obrigado, obrigado. Por quê? Porque exatamente no período que você estava em conflito com seu marido, foi aquele momento que estava ocorrendo o processo trabalhista e não saía, porque você estava em desarmonia. Quando se harmoniza, você vai ver o resultado aparecer. Quando se harmoniza, tudo começa a trilhar no caminho certo, tudo começa a avançar, ok? Então agradeça, e outra coisa, agradeça a empresa e as pessoas, gerentes, diretores da empresa,
na qual você entrou com a reclamação trabalhista. Entre em harmonia, ao invés de ficar reclamando da empresa, xingando a empresa, entre em harmonia, agradeça, e leia o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Pratique tudo isso, e você vai ver o resultado acontecendo. Feminino, 58 anos, casada. Tive câncer de ovário e fiz cirurgia em novembro de 2021, seguindo de quimioterapia até maio de 2022. Havia entrado em remissão até dezembro do mesmo ano e agora estou com recidiva no intestino e no fígado. Tenho 2 irmãos abortados, provocados. Pode ser influência deles? Devo entregar tudo a Deus e aceitar tanto a cura como a morte? Você está entregando os pontos, nada disso não. E seus irmãos não tem nada a ver, mas é bom providenciar orações para ele, ok? Agora, o que você precisa fazer é o seguinte: esse câncer no ovário é decorrente de muitos pensamentos que você teve de querer se separar do seu marido. Muitas vezes, num momento de conflito, você pensou em se isolar dele. Por isso que surgiram células cancerosas. Células cancerosas são células que se isolam de outras células, não se misturam com outro grupo de células. Porque o comandante da mente, que coordena, o comandante de todas as 75 trilhões de células que somos nós, estão com esse pensamento de distanciar-se de alguém. Ou com relação com o seu marido, no caso é com o seu marido, por isso que afetou o ovário. Ok? E, então, tire esse sentimento de que um dia você pensou dessa forma, veja o lado bom, reconcilia-te com ele de fundo do coração, leia lições para o cotidiano e pratique 40, 50 vezes por dia a oração do perdão. Esse câncer no ovário vai desaparecer se você praticar, no mínimo, essa quantidade, 40, 50 por dia, durante 1 mês ou 2 meses. Pratique e agradeça do fundo do coração. Não somente a oração do perdão, mas o agradecimento também. Então, ideal, se você quiser ficar curada rapidamente, pratique 50 vezes por dia a oração do perdão, na parte da manhã. E na parte da tarde, coloque 1 quilo de feijão, ou 2 quilos de feijão, 3 quilos, 5 quilos de feijão, passe grão por grão agradecendo ao seu marido. Até você sentir aquela alegria, aquela gratidão por ele. Ao invés de ficar pensando, reclamar dele, agradeça que ele tem muita coisa para você agradecer, ok? Pratique isso e você vai ver o resultado dessa situação. E com relação aos seus 2 irmãos, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, eu vou falar sobre isso depois, na segunda parte, e você vai ver como é importante você ajudar os seus irmãos. Ok? Muito obrigado. Neste momento, então, daremos início aos estudos. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Então vamos ao abraço. Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas, Sorocaba, Portugal, Wanda Maciel, Itajubá, Minas Gerais, Belém do Pará. Um abraço para o Tacacá, Pupu e Açaí, tá ok? Manaus, preletores Vanderlei e Ilka. Muito obrigado. São José dos Campos. E suas orientações sempre libertam muitas pessoas. Preletora Irene Weller, muito obrigado. E o misterioso Paul Quinn, já viram que Paul Quinn é muito misterioso? Ele escreveu: boa noite, reverências, preletor Heitor Miyazaki, muito obrigado por essas quartas-feiras especiais. Abraço a todos e gratidão a todas as pessoas que aqui comparecem. Muito obrigado, parabéns, Paul Quinn. Então, uma coisa que estão comentando muito atualmente é sobre o aborto. Opiniões, chute, achismo, está cheio de coisas, muitos palpites, mas pode-se dizer que eu gosto, por exemplo, de ouvir opiniões, nunca gostei de ouvir opiniões. Mesmo quando é jogo de futebol, o repórter começa a perguntar para o torcedor quanto que vai ser, isso daí é perder tempo. Então, da mesma forma, se for para ouvir alguém falar, é bom ouvir aquele que conhece, que seja um catedrático, um profundo conhecedor do assunto. E aí, sim, é dessa forma que nós vamos aprender. Da mesma forma, quando o Brasil passou por aquele processo de planos econômicos, quando a inflação chegava
97%, chegou a 97% por mês, não é por ano, 97% por mês. Foi o ano que me aposentei, já deu 97% por mês. Então, sempre tinha palpites aqui, palpite de lá. Então, às vezes a pessoa falava com tanta eloquência que as pessoas acreditavam, ele está certo, ele é bom, ele é bom. Mas é o tal negócio, né? Uma vez um rapaz falou para o meu pai, mas aquele cara, esse jeito lá, fala inglês, fala alemão. Você entende alemão? Não, você entende inglês? Não, então como você sabe o que ele está falando? Está dando umas embromadas aí, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre a pequena vida. Então, a princípio, tenho aqui o livro Pela Paz dos Anjinhos. Esse livro, o professor Camilo Kusumoto é a maior autoridade no assunto. Ele demorou 10 anos pesquisando para poder chegar a elaborar esse livro. E, para que vocês tenham uma ideia, no pós-fácil, aconteceu da principal TV japonesa, que é uma estatal, a NHK, foi fazer uma entrevista, uma reportagem lá na Seichonoye. Então, o assunto era, como é que vocês conseguem regenerar os jovens delinquentes e recuperar essas pessoas juvenis, adolescentes? E a pergunta que o repórter fez. Então, a resposta que deram foi a seguinte: o filho manifesta gratidão aos pais e os pais agradecem aos filhos desencaminhados. É com mútua gratidão, mútua, o recíproco o sentimento de gratidão, que são salvos tanto os pais como os filhos. Então, quando existe, não somente de um lado, mas dos dois lados, essa reconciliação. O repórter comentou que não havia outro local onde se educa simultaneamente pais e filhos. Ele recolheu uma porção de material, inclusive livretos publicados na Academia de Tobitakyu, com fartos relatos de experiência, além de efetuar entrevistas com vários jovens que participavam do seminário. Mas depois não houve mais qualquer comunicação por parte da TV. Talvez a direção temeu levar a reportagem ao ar e ser esta interpretada como propaganda religiosa. Ou então, não conseguiu se convencer da relação entre crianças abortadas e delinquência juvenil. Então, às vezes, o repórter ficou entusiasmado, mas o chefe, muito cético, ou então não era muito da linha religiosa, era muito materialista, acabou abortando a reportagem. E, mais adiante, ele diz o seguinte: no momento em que terminava este livro, uma adepta fervorosa, uma seminarista principiante, pedindo orientação individual a mim. Entre outras coisas, falei que no lar onde há crianças abortadas, pode ocorrer desperdício incrível de dinheiro. Pode ocorrer desperdício incrível de dinheiro. A adepta ouviu esta conversa do lado, mostrou-se inquieta. Quando ficamos a sós, ela disse: só agora pude compreender por que meu marido gasta tanto contraindo enormes dívidas. Já abortei 7 vezes, mas sentia vergonha de falar sobre esse assunto com outras pessoas estranhas. Como se verifica, até entre nossos antigos adeptos, há muitas pessoas que ainda não se conscientizaram da gravidade do aborto. Tem muita gente que ainda a ficha não caiu sobre a importância de nós agirmos contra o aborto. Aí surge uma série de perguntas, uma série de fatos que as pessoas começam a analisar, né? Por exemplo, as justificativas, até juridicamente o pessoal anda justificativa, não, 20 dias depois, 30 dias depois, 2 meses depois, não sei o quê, não tem problema, porque não tem alma, não tem uma alma naquele corpo. É mentira, isso é palpite errado. Então vamos entender melhor. Vejam aqui. Para um espírito encarnar nesse mundo, consciente ou inconscientemente, isso depende do nível espiritual, depende do grau do espírito, ok? Ele é atraído pela vibração provocada pela união do espermatozoide com o óvulo, sendo assim aprisionado. Esta foi a palavra mais adequada que o Sr. Kuan Yin encontrou
de um espírito baixo ser preso como um peixe é fisgado no anzol. Ele tenta sair. Isso ocorre quando ocorre a fecundação. Então, nesse instante, o espírito se vincula com aquele corpinho que está em formação, que é simplesmente ainda é um feto, que é um óvulo fecundado. É nesse momento que já ocorre a vinculação. Mas, outro detalhe, o espírito, o óvulo fica desenvolvendo no corpo da futura mãe. E o espírito tem a liberdade de sair e voltar. Mas ele está ligado a um cordão com o novo corpinho que está em formação, com o espírito. Ok? Então, enquanto a pessoa estiver viva, esse cordão está ligado entre o corpo com o corpo espiritual. Quando se corta, quando se interrompe esse fio transparente, ele é nesse momento em que ocorre então verdadeiramente a morte, como se diz na gíria, ok? Então existem casos de pessoas que o cordão já foi cortado e o corpo ainda continua andando, fazendo, falando, mas é um corpo vazio. Então por isso que às vezes o caso que o mestre cita sobre a bola de fogo, de lugares que viram a bola de fogo, por exemplo, de um caso de um navio que viram uma bola de fogo e 2 dias depois o marinheiro morreu. Então aquela bola de fogo foi quando ocorreu o corte daquele fio prateado que liga o corpo carnal com o corpo espiritual. Então vamos aqui a esse assunto. Depois de acontecer o contato espírito com o óvulo, o espírito que já havia instalado nele separa-se novamente, mas o fio continua ligado a ele, ok? Ele se separa, mas o fio continua ligado a ele. E age livremente no mundo espiritual. Mas esse espírito permanece unido ao óvulo por um fio construído de fluidos espirituais, aqui é o que eu falei agora. Então, tá ok? Está entendido? Está claro? Isso está na verdade da vida, volume 9. No momento que ocorre a união, a fecundação, o óvulo fecundado já tem vida, o espírito está vinculado a ele. É errado, é um crime abortar 2 meses, outro mês, ou 20 dias, tantos números que o pessoal fala, ou um dia, ou mesmo que seja no mesmo dia que ocorreu a fecundação, já pensar em abortar também já é um crime, porque já está ligado, aquele espírito está ligado ao novo corpinho. Estou alegando que não tem uma ignorância a respeito do mundo espiritual. Exatamente essa ignorância do mundo espiritual profundo é que causa esses problemas, essas controvérsias todas. Uma mulher escreveu o seguinte texto: vi ao filme médico O Grito do Silêncio. Grito silencioso, grito do silêncio. Cada um dá uma tradução. Apresentado pelo Dr. Nathanson. Dr. Nathanson foi o maior abolicionista que os Estados Unidos teve. E depois nós vamos ver alguns depoimentos dele. Famoso médico ex-abortista norte-americano. Ele mostra, mediante uma ecografia realizada na mãe no momento de abortar. Em instantes prévios à operação, então ele fez uma filmagem, porque uma cliente, uma jovem, falou em abortar, mas tinha medo. Aí ele falou, não precisa ter medo não. E essa clínica só queria dinheiro, então inventou muitas mentiras, publicou falsas estatísticas, como acontece também no Brasil, né? E dizendo que o número de pessoas que estão a favor do aborto aumentou, e com isso foram aumentando. Então, para mostrar para essa moça que estava com medo, ele colocou um aparelhinho para filmar dentro. É justamente o que está sendo descrito aqui. Instante é a mãe, momento de abortar. Em instantes prévios à operação abortiva, se vê o feto com movimentos tranquilos, colocando o polegar na boca. O fetinho, a criancinha, já colocando o dedo na boca. Ao introduzir no útero o instrumento abortivo, buscando a bolsa amniótica para sua ruptura, o bebê perde seu estado de tranquilidade. Seu coração acelera, o batimento cardíaco da criança já acelera, do bebezinho, enquanto tenta movimentos nervosos de mudança de lugar. A bolsa é quebrada e um instrumento de aspiração é introduzido, enquanto tenta movimentos nervosos de mudança de lugar. Então ele procura fugir, vai para um lugar para o outro, mas não tem onde fugir. O lugar é pequeno, né? Muito pequeno.
E nenhum dos instrumentos metálicos tocou ainda o feto. E, no entanto, ele apresenta algo anormal e terrível, porque agora muda de lugar a um ritmo enlouquecido para os lados e para cima, numa desesperada tentativa de escapar. O feto tentou tudo quanto é forma para escapar. O ritmo cardíaco está a subir ainda mais. Bom, esse texto, então, foi escrito por um português, né? Pode ver que a redação está a subir ainda mais. Quando o metal já está quase tocando, encolhe todo o seu corpo até o limite superior do útero e sua boca se abre muito. Então é atingido pelo aspirador que desde suas extremidades inferiores o vai chupando até destroçá-lo, vai sugando até destroçá-lo, abrindo sua boca ao máximo, como uma última tentativa à expressão humana para pedir socorro. Então, aquele feto abre a boca como se fosse pedir socorro, mas pedir socorro para quem? Chamar a mãe, se a própria mãe que estava fazendo o aborto, não tinha como, né? E tem umas fotos, não vou projetar porque são fotos que ficam marcantes, né? Ver pedaços assim então nem vou comentar para não ficar imaginando coisas que e depois não vou conseguir nem dormir 2, 3 dias por causa disso. Mas vamos continuar. O Dr. Bernard Nathanson disse o seguinte: esse foi uma palestra que ele fez, depois que o próprio Nathanson, Dr. Nathanson, que fez essa filmagem, quando ele viu o vídeo da criança fugindo, aí ele tocou muito forte nele, nunca mais, ele abandonou totalmente essa atividade de abortar. E o que aconteceu como consequentemente? Os médicos que trabalhavam na clínica tinham pesadelos, sonhavam com sangue, não conseguiam dormir, outros começavam a beber muito, enfermeiros e outros médicos, todos eles começaram a ter problemas. E dentro dessas imagens que vinham na mente, eles ficaram praticamente com problemas. Então o Dr. Nathanson disse na palestra: é importante que vocês deem conta que fui um dos fundadores da organização mais importante que vendia aborto ao povo norte-americano. Em 1968, quando organizou o movimento, calcula-se que menos de 1% era partidário da liberação do aborto. Ou seja, de 100 pessoas, 99 era contra. De cada 100, 99 era contra. Nosso orçamento era de $7.500 anuais, enquanto que em 1982 já se aproximava de $1 milhão. De 7 mil passar para $1 milhão, a receita da empresa, da clínica. Dizíamos que em 68, que na América se praticavam 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabiam que esse não ultrapassava de 100 mil. Ou seja, começava a chutar número, dizendo que a estatística mostrava isso, que a pesquisa mostrava aquilo, quando na verdade não era nada daquilo. E o povo foi aderindo, porque a pessoa não gosta de ficar atrás daquilo que é moda. Ah, você não está fora da moda, não sei o quê. Então a pessoa, para dizer que está na moda, então por isso que se vende bolsa, sapatos femininos, qualquer coisa, vende muito, né? A pessoa quer ficar sempre na moda. Continuando, ele disse: dissemos que tínhamos feito uma pesquisa e que 25% da população era a favor do aborto. Em 3 meses mais tarde, dizíamos que era 50%. E a mentira aumentando. E os americanos acreditavam e, como desejavam estar na moda, fazer parte da maioria para que não dissessem que eram atrasados, se uniam aos avanços, entre aspas. A partir de 71, tive à frente da maior clínica de aborto do mundo, a Centro de Saúde Sexual Crunch, situado no leste de Nova York, tinha 10 salas de cirurgia, 35 médicos sob o meu comando, realizavam 120 abortos diários. 120 abortos diariamente, 120 vidas mortas, crianças mortas por dia. Tenho que confessar que 60 mil abortos foram praticados sob minhas ordens e uns 5 mil foram feitos pessoalmente por mim. Para os médicos que começaram a ter pesadelos à noite, falavam de sangue, de corpos de crianças cortadas, beber em excesso, usar drogas, tratamento psiquiátrico, etc. Tudo isso começou a acontecer. E por que isso? A resposta: sentimento de culpa e sintonizar os desesperos, gritos e desespero das crianças abortadas. E por que há mulheres que morrem
Começa a analisar. Comecei a analisar. Por que há mulheres que morrem no momento que estão praticando aborto? Engravidam quando são solteiras e abortam. Depois que casam, não conseguem engravidar. Por quê? Mulheres que depois do aborto começaram a sofrer de depressão. Por quê? Começa então uma autoacusação. Vem aquela vozinha da voz da consciência. Você não devia ter feito isso. Você não devia ter feito isso. Você matou seu próprio filho. Você matou seu próprio filho. E a autocondenação. E eu fiz meu filho sofrer, então eu tenho que sofrer. Começa a vir aquela autocondenação. Ela mesma se condena. Busca uma autocondenação. Busca um autocastigo. E alguns buscam autodestruição. Por isso que tem mulheres que morrem na hora que estão cometendo aborto, como autodestruição, de sentir que estou cometendo o pecado de matar, então não mereço viver. E acaba morrendo também. Né? Eu sou dona do meu corpo, é o que dizem muitas mulheres. Isso é uma atitude egoísta de quem tem ignorância total sobre o mundo espiritual. Não tem a mínima senso de, ainda, normalmente, a maioria das pessoas assim, são espíritos muito baixos. São espíritos ainda que estão vivendo puramente esse instinto animalesco. Então, não estão ainda com aquela consciência desenvolvida. A Carol Everett trabalhava numa clínica de aborto. Ela agora é pró-vida e conta como as mulheres não recebem toda a verdade sobre o procedimento do aborto. Quando elas perguntam, é doloroso? Eles dizem, não, apesar de que as dores graves fazem parte do processo. Quando elas perguntam, é um bebê? Elas dizem, não. Muitas mulheres perceberam apenas pós o aborto que seu bebê, só depois que aconteceu o aborto, perceberam que o bebê tinha braço, tinha perna e chupava o dedo antes de serem abortados. Os funcionários clínicos receberam ordens para não dar qualquer informação, porque o interesse era dinheiro, só dinheiro, né? Simplesmente isso. Os efeitos psicológicos também são muito reais. As mulheres sofrem paz, a síndrome pós-aborto. Elas experimentam o luto inclusive, ou seja, uma dor que contamina seu interior. Muitas têm flashbacks de experiência do aborto, pesadelos sobre bebês e mesmo sofrimentos no aniversário da morte da criança tem pesadelo, porque no mundo espiritual, a data que o espírito deixou o corpo carnal é como se fosse uma RG. Por isso que a pessoa, quando chega a data do falecimento do aborto, então ela passa a ter essa lembrança. Uma mulher deu um testemunho de que ainda sofre pelo aborto realizado há 50 anos. Ninguém que esteja preocupado com as mulheres pode responsavelmente ignorar esses fatos. Então, isso está no site abortonão.com.br. Os efeitos psicológicos, consequências, que estão isso não é da Ceitionê, não. Isso é de uma série de levantamentos feitos por as pessoas que abortaram. Os efeitos: sentimento de culpa, impulsos suicidas, pesar, abandono, arrependimento, remorso, perda de fé, baixa autoestima. É lógico que ocorre a baixa autoestima. A pessoa começa a se condenar, a se criticar e ela deixa de amar a si própria. Então ocorre essa baixa autoestima. Preocupação com a morte, hostilidade, raiva, fica agressivo, desespero, desamparo. Aqui nós vamos ver por que acontece isso. Okay? Vamos ver exemplos reais, fatos reais. Desejo de recordar a data de nascimento, alto interesse em bebês, frustração de instinto maternal. Então vem uma série de problemas dessa natureza. E defeito consequência do lado físico. Então, esterilidade, aborto espontâneo, gravidez ectópica, bebês nascem mortos, hemorragias, infecções, choques e comas, útero perfurado, peritonite, febre, suor frio, dor intensa, perda do órgão do corpo, pranto, suspiros, insônia, perda de apetite, cansaço, perda de peso, nervosismo. E, na verdade, uma parte do que está aqui é causa mental. Mas, outro lado, outras coisas que acontecem, esterilidade, por exemplo, é autopunição, pura autopunição. Então, de qualquer forma, a consequência é sempre desagradável para aqueles que cometem esse tipo de aborto. Pela Paz Anjinho diz o prefácio: lágrimas
quentes encheram meus olhos quando eu recebi as provas tipográficas para a impressão deste livro, mas foram lágrimas de alegria. Se estivesse vivo, meu filho teria mais de 20 anos. Fui encarregado durante o seminário, teria mais de 20 anos, porque a esposa do professor Camilo Kusumoto, ela engravidava e abortava espontaneamente. Então é por isso que ele dizia que teria mais de 20 anos. Fui encarregado durante o seminário da Seitonê realizar o culto à oração a mais de 60 milhões de crianças abortadas no Japão, entre as quais incluí os meus 4 filhos abortados espontaneamente. À medida que se repetiam os cultos, começaram a acontecer fatos milagrosos, realmente incríveis, como podemos constatar nos relatos publicados aqui. E aqui um fato também que eu gostaria de mencionar, sobre, está bem no pós-fácil aqui, sobre a agressividade que passa a ter certas pessoas quando ele é um dos autores do aborto. Então, para que você tenha uma ideia, eu recebi aqui não foi agora, faz tempo, um relato de uma senhora lá do Rio Grande do Sul. Então ela disse: querido preditor Miyazaki, no ano de 2006 eu passava por uma situação muito difícil na minha vida, quase impossível de suportar. Separei-me e casei novamente com um homem numa situação tenebrosa. Ele repelia as pessoas com palavras agressivas, tamanha era a raiva que ele sentia. E eu praticava Seitonê, ia à academia de treinamento espiritual e não tinha vontade de voltar para casa devido às tristezas. Por isso eu tomei a decisão de vir em todo o seminário de carnaval, que era o seminário mais longo. Ela não queria retornar porque encontrava o quê? O marido sempre mal-humorado, agressivo. Em 2007, sendo o senhor orientador, quando cheguei na academia, o meu marido me ligou. Assim que ela chegou na academia, o marido ligou e disse o seguinte: pergunte ao seu guru o que tenho, por que eu sou assim? Agressivo, intempestivo. E na semana anterior, eu havia sonhado todos os dias com crianças que vinham e acordavam a minha filha, que tinha 3 anos, tinha 3 anos, a filha tinha 3 anos. No segundo dia do seminário, eu consegui lhe perguntar sobre isso, e o senhor me disse que o meu marido tinha um segredo para que eu não perguntasse nada sobre ele, apenas que ele fizesse as orações e fosse ler o livro Pela Paz dos Anjinhos. Para não sair desarmônio no casal, então eu falei: olha, seu marido tem um segredo, ele não quer contar para ninguém, mas deixe que ele, por si só, se conscientize do fato, mas ele precisa ler o livro Pela Paz dos Anjinhos. Meu marido era praticante do espiritismo. Quando cheguei em casa, meu marido logo me perguntou: o que o seu guru disse? O guru aqui? Virei guru, né? O que o seu guru disse? Eu falei, disse que você tem um segredo, mas não precisa me contar, é só fazer orações. Então ele, chorando, me contou que tinha pago para que a ex-mulher praticasse alguns abortos, mas estava arrependido. Conversamos e ele colocou os nomes dos registros espirituais, registrando os anjinhos para as orações aos anjinhos que não queria fazer, que a oração que ele não queria fazer de jeito nenhum. A minha filha de 3 anos, sendo filha dele também, começou a rejeitar o pai. E o marido não queria fazer a oração para os anjinhos. Aí a filha de 3 anos disse: pai, eu te odeio, eu tenho nojo de você, sai de perto de mim. Chegou a dizer: vou comprar uma arma para te matar, com 3 anos de idade, hein? Então veja que não é ela que está falando, não é? E só dizia: não é ela. E a mulher dizia: não é ela. Corria os núcleos em busca de oração. Passaram 2 meses, eu voltei à academia e perguntei ao pretor Miguel sobre o acontecido. E ele disse: os anjinhos estão felizes com as orações, mas quem tem que fazer é o pai. Voltei para casa com a minha filhinha. Chegando em casa, repeti tudo ao meu marido, mas ele disse que não iria a Seitonê nem pensar. Disse ele, pois tinha um centro espírita para frequentar. Pensei: tudo bem, eu vou continuar rezando, isso vai passar. Fui à reunião no outro dia, que tinha a prática dos anjinhos, e ouvi que lá podia fazer orações em casa. Saí decidida que iria fazer, e chegando em casa, ao
ao me ver montando o oratório, meu marido quis fazer e começamos a fazer por 21 dias. Aí o marido começou a fazer. Começou a fazer e a partir do terceiro dia, tudo começou a mudar. O filho dele, que mora no Canadá, estava mandando um pedido para vários países para adotar um filho. Estava querendo um filho, então, para ver se alguns países tinham um bebê para ele poder adotar. E nem assim conseguia, pois sua esposa não engravidava. Porém, ela conseguiu engravidar naturalmente porque eles têm uma filha que vai completar 3 anos. Quando o pai começou a mudar, a filha engravidou. A nora engravidou. Meu marido tinha uma causa na justiça já praticamente esquecida, mas ganhou uma vultuosa quantia. A filha que mora em São Paulo não queria saber de ter filho, mas se harmonizou e está grávida de um menino que nascerá em dezembro. E eu ganhei um marido novo e outras coisas maravilhosas estão acontecendo em nossas vidas. Aos 21 dias de oração, minha filha voltou a reconhecer o pai como um paizão, um amigão. Tudo mudou na nossa vida. Atualmente, meu esposo aceita muito bem a Seitonê, tem muita gratidão por esse ensinamento e pelo Senhor. Eu estou trabalhando ativamente na associação local. Então, veja de onde vinha essa agressividade. Aí nós vamos entender também que muitos casos dessas pessoas que agridem as mulheres, não somente, como diz o Dr. Frank Capra, são filhos de pais tiranos, de filhos de pais que agridem, que batem nos filhos, como também pode ser filhos de pais que fizeram aborto, né? Ou então a própria pessoa fez aborto, então ela se torna agressiva. Okay? No livro Pela Paz do Anjinho, eu cito o seguinte: a polícia japonesa publicou em 81 a delinquência juvenil atingiu o índice máximo do período de pós-guerra, havendo 17,8 jovens delinquentes entre 1.000. De cada 1.000, praticamente 18 jovens eram delinquentes, destacando-se em especial o aumento dos jovens que praticavam a prostituição. Por outro lado, segundo os dados do Ministério da Saúde Pública, em 80 foram realizados 19.048 abortos, provocados por menores de idade. Hein? Em 81, aumentou para 22.000 e em 82 subiu para 24.000. Cada ano aumentou de 11% a 16%. Esse é um problema sério. No Japão, que é tão disciplinado, acontece isso também por influência daquelas pessoas que têm a ideologia materialista, que são frios, matam qualquer coisa, matam. Né? Então, vocês veem que casos assim, o negócio é muito sério, porque dependendo da ideologia que começa a se propagar, aumenta o número de criminalidade como consequência dessa situação materialista. Então, a solução não é esse pensamento materialista. A solução é aquilo que Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O reino de Deus, a sua justiça significa buscar o reino de Deus e as leis de Deus, que é a lei do amor. Esse é o primeiro passo para conseguirmos a verdadeira felicidade, e não através da matéria, não no materialismo, porque nós viemos para a Terra não por causa da matéria, diz a revelação divina da vida eterna. Eu nasci não por causa da matéria, eu não vim para obter coisas materiais, mas eu vim por causa da vida, não por causa do Espírito, mas por causa da nossa evolução espiritual, que nós viemos para a Terra. Mas se apegar às coisas materiais e a partir disso só viver o materialismo, é lógico que nós estamos invertendo a situação. Você vê na escola da vida, que é um mundo de 3 dimensões, que é esse mundo material, para evoluir espiritualmente e não ficar escravo da matéria e esquecer seu lado espiritual. Então, esse é um detalhe que muitas pessoas ainda não perceberam. É comum para todas as pessoas que praticaram algum aborto intencional cultivar o sentimento de culpa na profundidade do seu subconsciente, ainda que conscientemente não sintam remorso. O consciente ainda não se tocou, mas no subconsciente está aquele sentimento de remorso. É por isso que essas pessoas têm problema com os filhos, estão doentes, têm problemas nas relações conjugais, se desestabilizam financeiramente com o vício de jogo ou provocam falência nas empresas que dirigem, etc. Isso está pela Paz do Anjinho. Então, consequentemente, vem como sentimento de culpa, acontecem as coisas desagradáveis. Tá? Aí, quando aconteceu a guerra na antiga Iugoslávia, Bósnia e Sérvia, alguns soldados, dizem que era da Sérvia, invadiram até um convento e violentaram as freiras.
eram paramilitares sérvios. E esses soldados não perdoaram as irmãs que foram violentadas. A irmã Lúcia teve 2 irmãos assassinados, aceitou a maternidade com coragem e disse, ela foi violentada e ficou grávida, e disse, a criança que vai nascer, ainda que não tenha sido desejada, nem amada, tem o direito ao meu amor de mãe. Tem o direito ao meu amor de mãe. E agradecendo às irmãs religiosas pela fraternidade recebida, aumentou. Me consagrei a Deus para sempre. Ele indicará o caminho para cumprir a sua vontade. Sou pobre, porei de novo o meu hábito para trabalhar. Farei o impossível para romper a cadeia de ódio que destruiu o meu país. Ao filho que espero, lhe ensinarei somente a amar. O meu filho nascido da violência vai testemunhar o que é perdão, é a única grandeza que honra as pessoas. Aí mostra a espiritualidade dessa ex-freira, né? Ela disse, eu vou colocar o tamanco, vou trabalhar e vou sustentar meu filho. Ele não tem culpa de tudo que aconteceu, né? Então esse é um fato que muitas pessoas ainda não perceberam dessa importância. Vamos ver a primeira parte, a consequência dos abortos provocados. Aborto provocado. Uma das primeiras coisas que é muito forte. A perda de ânimo nos momentos mais decisivos da vida, por exemplo, nas vésperas de exames importantes. O filho se esforça, mas o obstáculo poderoso o impede de perseverar o esforço. Esse comportamento reflete a imensa tristeza do menino abortado, que foi repentinamente assassinado, impedindo cumprir a missão que recebeu de Deus. Já faz uns 40 e poucos anos, foi num outro estado, uma senhora me disse, eu tenho um filho que ele sempre foi o primeiro colocado em tudo, desde o primário, sempre um dos primeiros, e quando ele fez o exame vestibular para medicina, a faculdade de medicina, dentre 7.000 candidatos, ele passou em primeiro lugar. E aquele menino brilhante, que era orgulho nosso, sempre o primeiro entre primeiros, no terceiro ano, ele se apaixonou por uma menina que era viciada em drogas, ele também se tornou drogado, e o pior, que ele virou traficante, ela disse. E traficante internacional. E a qualquer hora ele pode ser morto. E por que isso? Por que isso? Eu falei, a senhora fez aborto. A senhora cometeu aborto. E ela baixou a cabeça e disse, chorando, eu fiz 21 abortos. 21 vezes abortou 21 vezes. Então, a consequência daquelas 21 criaturas do mundo espiritual, com ódio, mágoa, aquele remorso, aquela tristeza, recai aonde? Em quem que recai isso geralmente? Recai muitas vezes nos pais, que os pais passam a viver em conflito, ou no irmão, ou nos irmãos que estão aqui na terra, que foram beneficiados de ficar, enquanto os outros foram simplesmente expulsos dessa escola da vida. Então, essa é a consequência que acontece quando as pessoas não sabem até onde é importante é manter o amor em cima de tudo, né? Então, cortar esse vínculo. O aborto espontâneo é diferente do aborto provocado. O aborto provocado, aquele espírito veio ainda para evoluir mais espiritualmente. Ele foi interrompido, aquele curso, na escola da vida. Por isso que fica aquele sentimento triste e muitas crianças abortadas ficam vagando por aí. Por isso que uma das causas do autismo é aborto provocado. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente, ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem,
você recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as palavras de luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!